A Selma, ela é especialista em educação e eu vou apresentá-la já já para você, mas ela vai poder conversar exatamente sobre essa questão das aulas online, sabe? Então você vai poder nos acompanhar, como sempre, pelo nosso aplicativo no seu smartphone, também no AM 1570, no Facebook da Rádio ABC, nós já estamos com a live no Facebook nesse momento aí, galera toda que está nos acompanhando. 8h35, vamos à nossa entrevista. Bom dia, ABC. Entrevista. E com muito carinho eu vou conversar agora com a Selma Palenzuela, que fala sobre educação e é uma especialista no assunto, sabe? Especialista no assunto. E o grande detalhe é que as crianças nesta pandemia estão estudando em casa. Mas será que o ensino online realmente está ajudando, está atingindo os objetivos? O que pode ser feito para melhorar? Selma, prazer conversar contigo. Bom dia! Bom dia, Ricardo, tudo bom? Tudo jóia, tudo maravilhoso nesta segunda-feira. Boa semana para todo mundo. Criançada, mais uma semana e, obviamente, até mais algumas semanas, né, dentro de casa, estudando online. Você acha que está dando certo, Selma? Não está dando certo, na minha opinião. E por quê? Por uma série de motivos, né? Eu vou citar alguns aqui. Bom, em primeiro lugar, o governo do estado de São Paulo, ou seja, a Secretaria da Educação, ela tem uma parceria com a empresa Google Tecnologia desde 2016. O que é essa parceria? A Google, ela oferece ferramentas de aprendizagem, né? Plataforma de armazenamento, né, de conteúdo, a própria plataforma onde os professores podem criar atividades, passar o conteúdo para os alunos. Porém, os professores não receberam treinamento para trabalhar com essas ferramentas, tá? E os alunos também não receberam um suporte adequado. O que seria isso? A própria internet para conseguir acessar, né, os conteúdos que os professores passam, e também o tablet, né? Então, hoje, eu estou acompanhando bem de perto, porque eu estou prestando assessoria para professores que estão com essa dificuldade na rede pública, e as crianças não têm minimamente um celular para poder acessar a plataforma, o ambiente virtual de aprendizagem. Então, essa é a parte mais crítica dessa situação, porque isso acaba gerando uma exclusão, né, social. Então, algumas mães que não pararam de trabalhar, essa é uma outra realidade, né? Então, às vezes, que moram na comunidade, são diaristas, e aí elas chegam à noite em casa para poder entrar com o celular dela, que é o único aparelho de comunicação que tem na casa, e aí para a criança poder acessar, só que eles não conseguem acessar pela plataforma. Por quê? Porque eles não sabem como fazer o login, eles não sabem onde pegar o e-mail institucional, porque também não foram feitos vídeos institucionais para os pais acessarem essas plataformas com as crianças, né? Então, isso foi dificultando, é uma dificuldade atrás da outra, e aí fica toda a família ali frustrada, os professores frustrados. Algumas escolas, para você ter uma ideia, criaram salas de aula no WhatsApp. No WhatsApp? No WhatsApp. E aí, o que aconteceu? Os pais ficam desesperados 24 horas em busca dos professores. Os professores que já têm uma série de problemas de doenças, né, de fala, de coluna e tudo mais, de voz, né, problema de voz, e já estão com problemas psicológicos, porque o Brasil é o número 1 em violência em sala de aula. Agora eles precisam atender durante 24 horas os pais, os alunos, sem receber hora extra. E aí, para não lesar os alunos, eles resolveram receber esses trabalhos por essas salas de aula improvisadas no WhatsApp. Então, os alunos fotografam o caderno. Oi? Acho que perdemos contato com a Selma. Selma? Olha, perdemos o contato com a Selma, vamos manter novamente um novo contato, né? Estamos conversando com a Selma Palenzuela, ela é especialista em educação, presta assessoria a várias escolas e professores e tudo mais, tem toda uma didática com relação a isso.
nós vamos reconectar, vamos fazer um novo contato com a Selma para a gente poder continuar debatendo, porque é um assunto extremamente importante, né? Essa questão da educação. A gente tem falado muito, e obviamente que o foco principal é a saúde, o foco é a saúde, sem dúvida alguma. Temos a questão do emprego, do empreendedorismo, né? As pessoas que estão perdendo emprego, as empresas que estão tendo dificuldades nessa época de pandemia. E existe uma outra questão que é importante, que é a educação, as crianças. Porque você não pode simplesmente falar em volta às aulas ou em continua as aulas da mesma maneira, precisa ver como é que é essa situação da educação das crianças. Continuemos o papo, você estava desenvolvendo o raciocínio, pode continuar, Selma. Exatamente. Então, os professores passaram a receber essas lições pelo WhatsApp, o celular dos professores também, não é celulares tops, iPhone, nada disso. E aí eles não têm memória suficiente no celular para receber esses arquivos, e esses arquivos se perdem também, os alunos ficam bravos, professor, eu já mandei, não, você não mandou, sabe? Porque ao invés de eles estarem sendo direcionados para essa plataforma maravilhosa, top, de primeiro mundo, que é usado na Finlândia, inclusive, nos países onde há melhores sistemas de ensino, os nossos alunos estão lá usando o WhatsApp e, aliás, estão sendo direcionados para várias plataformas de forma... Isso é uma falta de preparo da própria gestão da escola, né, dos coordenadores, dos funcionários administrativos que não se prepararam, né, das próprias secretarias que não prepararam os professores, não treinaram os professores. E aí está direcionando algumas salas de aula funcionando no Facebook, sala de aula funcionando no blog da escola, ou seja, usando as ferramentas de aprendizagem, né, usando as novas tecnologias digitais de informação e comunicação de forma errada, misturando rede social com novas tecnologias para o ensino, que são coisas completamente diferentes. Então, a Google, ela já te dá todo um suporte. Então, o que a Google oferece com essas ferramentas? Te oferece o Drive, que é o sistema de armazenamento, te oferece um e-mail institucional, que o aluno vai fazer o login, e por lá ele recebe notificações dos professores, ele recebe a lição para fazer. Então, é toda a Google, ela, juntamente com os melhores pedagogos do mundo, matemáticos, físicos, o pessoal de tecnologia, ela preparou esse ambiente propício. Só que a parceria é desde 2016. E esperaram agora a pandemia para correr atrás. Uhum. E o grande detalhe, inclusive você tem um artigo muito interessante onde você destaca exatamente a questão do Google for Education, né? Que é uma plataforma do Google, onde você fala que através dessa plataforma é preciso treinar os professores da rede pública sobre metodologias de ensino inovadoras e novas tecnologias digitais de informação e comunicação, inclusive em relação a ferramentas do Google for Education. Então, o que é isso? É tentar trazer para a vida pública também aquilo que se encontra com mais facilidade no ensino particular. Nas escolas particulares, os alunos têm uma estrutura um pouquinho melhor, ou bem melhor, digamos assim, até as escolas medianas, porque tem as escolas particulares mais caras e tudo mais, tem as medianas e tem aquelas, né, que são particulares, mas enfim. E aí o que acontece? Mas mesmo nas escolas particulares... Você está me ouvindo, Selma? Você está me ouvindo? Eu acho que ela perdeu o contato de novo, né? Então, alô, Selma? Eu acho que ela perdeu o contato. Por algum motivo, ela perdeu o contato novamente. Então, nós vamos refazer o contato com a Selma. Isso que a Selma está colocando é muito importante, porque você, de alguma maneira, uma das preocupações que a gente precisa ter, é exatamente se deixa eu ver se é a Selma que está na linha, né? Não é? É a Selma que vai entrar em contato com a gente, está tentando refazer lá o contato. E uma conversa muito interessante sobre educação. Porque o papai e a mamãe, você que está na tua casa, vovô, vovó, entenda uma coisa. A gente precisa caminhar para que o ensino público ele tenha qualidade de tal maneira que você vai poder colocar o seu filho na escola particular se você quiser. Mas hoje há uma parcela da sociedade que ela quase não tem uma opção. Você vai falar assim, mas o cara só coloca na escola particular se ele quiser. Não. Tem uma parcela da sociedade
que se ele quer que o filho tenha um ensino de qualidade, ele é obrigado a colocar o filho numa escola particular. Ele praticamente é obrigado. Por quê? Porque a escola pública está tão ruim, que o pai que tem uma certa condição, o pai e a mãe, olha e fala, olha, eu sou obrigado a colocar meu filho na escola particular. Você entendeu? Então, voltando aqui o contato com a Selma, a gente percebe o seguinte, que muita gente fala assim, você coloca seu filho na escola particular porque você quer. Não! Conforme o grau, conforme a condição da pessoa e o local que ela vive, as condições de saúde e tudo mais, o que acontece? A pessoa ela não tem outra opção. Ela tem que colocar na escola particular, se ela quiser que o filho dela tenha alguma chance de entrar, por exemplo, numa universidade, ou pleitear situações melhores através do ensino, através da educação. Então a pessoa ela não tem, ela é obrigada a colocar o filho na escola particular. Você entendeu a linha de raciocínio, meu amigo, minha amiga? Entendeu? Quando eu falo assim, é obrigado a colocar na escola particular, é que em determinadas regiões, e a pessoa que tem posse, aquele que não tem dinheiro, beleza, né? Tem que colocar no ensino público. Mas aquele que já tem que tem um padrão de vida, e a escola pública da sua cidade, da sua região é tão ruim, mas é tão ruim, que o pai é obrigado, se ele quer uma coisa melhor para o filho dele, ele é obrigado a colocar no ensino particular. Ele não tem uma segunda opção. Entendeu, o Selma? É isso que eu estou colocando para as pessoas. Essa questão da educação, a gente lutar para a educação pública, ter qualidade, como você falou aí do Google for Education, essa plataforma do Google, para que os professores públicos também se adequem a ela e os alunos possam ter acesso a esse tipo de ensino, que a gente sonha com um dia que a escola pública ela venha a ser uma opção, inclusive para aquele que pode pagar uma escola para o filho. Então você percebe que quando que a escola pública é boa? Quando aquela pessoa que tem condições de pagar uma escola particular, mesmo assim ela prefere deixar o filho na escola pública. Por quê? Porque a escola pública é boa. Agora, em algumas regiões, a pessoa ela é obrigada, se ela quer que o filho dela tenha um ensino de qualidade, ela é obrigada a colocar numa escola particular. Por quê? Porque a escola pública é muito ruim. Então a gente sonha com esse dia, não é isso, Selma? Isso, eu acho que o grande problema hoje da educação pública é que a gente costuma também reclamar só do Estado, né? A gente costuma encontrar desculpas, né, para os problemas. O problema da escola hoje é uma questão, logicamente, sociológica, né? A gente tem um problema de pobreza no Brasil, mas a gente tem um problema também de anticomunitarismo, né? Então, se fala muito em comunidade escolar, em gestão democrática nas escolas, mas a família, a comunidade ao entorno, os empresários, eles foram excluídos da escola. Eu lembro que na minha época, né, eu estudei nos anos 80, a escola ainda estava caminhando bem, então as famílias elas participavam da gestão da escola, até mesmo costurando cortinas para a escola, na limpeza. Você vê que a educação tradicional, por exemplo, como é feita no Japão, as crianças chegam na escola, a primeira coisa que elas fazem é cuidados com higiene pessoal e higiene da classe, da sala de aula. E hoje existe um vitimismo em relação às próprias crianças, um excesso de proteção, e o ECA não tem nada a respeito disso. O ECA é contra o abuso moral e o abuso físico das crianças. O ECA não fala que a escola não pode ter disciplina, que não pode ter regra, que o diretor não pode convidar um empresário para pintar as paredes, né? Então, assim, você delega tudo para o Estado ele não consegue. E aí tem um monte de escola aí com o teto caindo, precisando de manutenção. Então, agora, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Estado, ele quer voltar dia 8 de setembro e lançou aí uma cartilha muito linda, maravilhosa no papel, onde vai ter lá distanciamento social das carteiras, está previsto voltar 20% dos alunos na primeira fase, né, se eu não me engano, fase amarela, né? Uhum. E depois, em seguida, até chegar ali nas 3 milhões, o Estado de São Paulo tem mais de 3 milhões de alunos, né? Então, só que assim, a gente tem a escola do Estado em Santo André, onde a chuva entrou dentro da escola, o teto destruiu o teto e ninguém foi lá arrumar, entendeu?
O diretor tentou arrumar, não conseguiu fazer a manutenção, então escolas totalmente precárias, que as carteiras são precárias, que tudo é precário. Então, assim, a gente tem um problema hoje na educação brasileira de infraestrutura, a gente tem um problema de falta de parceria com a iniciativa privada e com as próprias famílias, né, de ter, igual a escola americana, né, onde os pais participam ali da gestão da escola, para que ela realmente seja boa e para que ele não precise pagar 2 vezes a escola, porque quando a família coloca a criança na escola particular, ela está pagando 2 vezes a escola, porque ela paga o imposto da escola pública, que é do lado da casa dela, e depois ela paga a escola particular, mais transporte e um monte de coisa. Então, assim, mas voltando ao assunto da pandemia, não adianta também apenas você treinar os professores nas novas tecnologias. E esse período, que eu acho que não deveria ter retornar às aulas, e eu acho que também não deveria estar sendo feito aula à distância dessa forma atabalhoada, eu acho que desde o início já deveria ter o governo estar treinando os professores para saber usar as plataformas digitais. E numa segunda etapa, preparar os alunos, porque já era para eles estarem usando as plataformas de forma híbrida. O que é a forma híbrida? Exato. É quando você mescla, você tem na própria escola, que é presencial, você tem esse trabalho de educação à distância mesmo, então é misturado, né? É remoto e é presencial. O professor, ele envia as tarefas pela plataforma, mas o aluno está presencial na sala também, aprendendo com as aulas expositivas, com os exercícios, com a aula supervisionada, né? Então, assim, então não deveria voltar, deveria preparar os professores para essa educação híbrida, mesmo porque os pais estão apavorados. Pesquisa feita pelo Datafolha, 76% dos pais não querem que volte, apesar de a gente ter um problema de segurança alimentar de muitas crianças, né? Isso. Inclusive estão tendo que buscar a merenda na escola, né? O cartão merenda, mas, por outro lado, os pais têm medo que essas crianças se contaminem e, mesmo assintomáticas, tragam o vírus para dentro de casa. E ali, às vezes, a pessoa que vai receber esse vírus é a pessoa que sustenta a casa. Então, olha o Exato. temor das famílias. E isso que você está colocando é extremamente importante. Você falou aí de escola com goteiro e tudo mais. Eu fico assustado de não ter quem grite pelas pessoas, de quem fiscalize isso, ou quem deveria estar fiscalizando, faz de conta que não está vendo nada. E aí está lá a criança com escola com goteira. Eu me lembro que eu estudei em sítio, escola de sítio durante alguns anos, e eu me lembro que a gente sentava, a fileira era o primeiro ano, outra fileira era o segundo ano, outra fileira era o terceiro ano, e assim por diante, a mesma professora. E eu lembro que não tinha nem forro a escola, então quebrava uma telha, a gente tinha que mudar, arrastar as carteiras quando chovia. E aí, só que isso eu estou falando lá do comecinho dos anos 80, meus amigos. E nós estamos em 2020. E eu estou falando de escola de sítio nos anos 80 acontecia isso. É duro você saber que isso acontece 30 anos, quase 40 anos depois, em escolas públicas ainda, em cidades grandes, como é o caso de Santo André, como é o caso de São Paulo, como é o caso disso, daquilo. É um absurdo um negócio desse, você ainda se deparar com esse tipo de situação, Mauá e por aí vai. E cadê as pessoas que deveriam fiscalizar por isso? Né? Então, não é falta de verba pública, porque, olha, em 2009, quando começou a estagnação na educação no Brasil, foram investidos, por intermédio, né, dos fundos aí nacionais, 18 bilhões na educação pública. Em 2018, esse número saltou para 39 bilhões. Tá? Caramba! Ao mesmo tempo que 68,1% dos alunos brasileiros estão no pior nível de proficiência em matemática, 55% não atingiram o nível básico em ciências da natureza, tá? Fora a questão da leitura, que 50% dos nossos alunos também não atingiram a proficiência. E essa medição do PISA, tá? Essa é uma informação que está no próprio site do INEP. O que ocorre? Ela é feita, essa avaliação, quando o aluno tem 15 anos. Então, você já perdeu essa pessoa. Você já perdeu essa pessoa para o analfabetismo funcional. Você deixou de formar uma pessoa íntegra, deixou de construir novos hábitos para essa pessoa em relação de cidadania, de atitudes, de preparo para o trabalho que envolve as novas tecnologias. Eu não me conformo, porque desde 2016, onde o Google já ofereceu essa parceria, porque você falou das escolas particulares, que têm as plataformas próprias de ensino à distância, maravilhosas e tudo mais. O Estado não precisou se preocupar com isso. Veio uma empresa de fora
e fez essa parceria. Está tudo pronto, era só usar. Por que não foi usado, né? Então, é isso que a população às vezes não sabe e deveria cobrar dos nossos governantes, né? Por que isso não foi implementado? Então, existe também uma linha hierárquica incompetente na gestão pública, né? De não usar aquilo que está ali à disposição, não precisou construir nada, estava construído, já era só usar. E um outro problema, Ricardo, se você me der permissão para eu falar, não adianta apenas os professores terem treinamento em novas tecnologias, ele precisa saber usar a plataforma de acordo com metodologia de ensino. E aí a gente cai no ensino tradicional. Aí o pessoal fala, mas não é o ensino tradicional que é retrógrado? Não, ele é o melhor do mundo, usado pelos melhores países do mundo. Então, você precisa ter um tripé para trabalhar, principalmente à distância. Qual que é esse tripé? O professor precisa trabalhar a partir de conteúdos, né, nas áreas essenciais do conhecimento, né, que é a língua portuguesa, a língua estrangeira, matemática, ciência da natureza, história, geografia, estudos sociais. Ele precisa saber trabalhar, implementar os exercícios, trabalhar com treino, para trabalhar a memorização das crianças, né, na prática supervisionada, nas operações de ler, escrever e calcular. E isso de forma gamificada. O que é isso? Você inserir jogos. Quando eu falo jogos aqui, eu não estou falando de videogame, tá? É você saber elaborar um formulário de um questionário, sabe? Para a criança, fazer a criança pensar, trabalhar a maiêutica, sabe, Socrática? Sim. Fazer a criança pensar. Então, você, para desenvolver essas habilidades intelectuais, essas habilidades de aprendizagem, e você também precisa saber trabalhar pela plataforma e presencial a produção artística, em literatura, na música, no teatro, os projetos científicos em ciências da natureza, que é a ampliação da compreensão de ideias e valores. E além disso, né, que você trabalha ali com fábulas, ensinando as questões morais para as crianças de forma intrínseca, né, e de forma inconsciente até, elas vão aprender entendendo a história, mas também a questão do chá, né, conhecimento, habilidades e atitudes, esses novos hábitos. Então, eu lembro, assim, que na escola era assim, você chegava, tinha fila. Nessa fila, você tinha que colocar um braço à frente para você ter um distanciamento daquela criança. Isso já era um distanciamento social que a gente aprendia na escola. E hoje, os professores e os pais estão preocupados de que não há esse distanciamento na escola entre as crianças. Por quê? Porque o tipo de abordagem pedagógica que se usa hoje, extremamente ideológica, ela mistura interação, sociabilização, com crianças se pegando o tempo todo, não tem disciplina no pátio, não tem um supervisor para cuidar das crianças. Na sala de aula, eles acham que você criar novas relações e vínculos é a pessoa se tocando o tempo todo, né? Então, você não preserva ali o corpo da criança, a personalidade da criança, o temperamento da criança. Então, o professor acha que aquela criança que é quietinha, ela tem problema, então ela tem que estar sempre no meio pulando, agarrando, pegando na mão, e não é bem assim. Exatamente. Né? Então, a escola precisa ter disciplina também. Exato. Eu acho muito interessante isso, Selma, que você está colocando, é uma das coisas que eu mais defendo. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de ideologia de gênero nas escolas. Isso está levando a deturpar uma geração toda, a induzir uma geração toda a achar que existe mocinho e bandido só de um lado, né? Então você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Quando você fala da maiêutica, a maiêutica vem de Sócrates, maiêutica socrática, quando é aquele método do professor, só para o nosso ouvinte acompanhar a conversa, aquele método que o professor faz o aluno pensar, né? Então ele vai desenvolvendo a matéria, fazendo o aluno chegar à conclusão. O aluno próprio, ele consegue tirar as suas conclusões, achar as suas próprias respostas, estimular o aluno a achar a resposta. Porque quando você acha a resposta, aquilo grava em você de tal maneira. Quando alguém impõe a resposta para você, parece que você tem mais dificuldade para decorar aquilo, você entendeu? Mas é diferente quando você faz a pessoa, através de jogos e tudo mais, como disse a Selma, você faz a criança, o estudante, ele pensar, ele consegue chegar a determinadas respostas, ele vai guardar aquilo para o resto da vida. Uma das coisas, Selma, que eu sempre debati aqui, sempre defendi,
é que na escola que eu estudava tinha uma professora que usava a fixação. O pessoal fala assim, nossa, Ricardo, você escreve obsessão, né? A palavra obsessão é uma das mais difíceis para se escrever, tem muita gente que erra. Tem gente que não sabe a diferença de determinadas palavras e tudo mais e tal. Quando é que você tem que usar a palavra senso, de bom senso, e senso demográfico, né? Tem uma diferença entre elas, apesar da pronúncia ser a mesma. Senso depende da situação, você escreve com S, depende da situação, você escreve com C. E tinha uma professora de língua portuguesa, a professora Satiko, ela usava muita fixação. Com o passar do tempo, as escolas foram tratando isso como se fosse quase que criminoso. Olha, onde já se viu, e não sei o quê, por causa de faz o aluno decorar, e não sei o quê. Mas aquela forma de decorar a tabuada e decorar a forma de se escrever as palavras, 10 vezes cada palavra, ela colocava lá 20 palavras e a gente tinha que escrever 10 vezes cada uma, aquilo fez com que eu tivesse um índice de erros das palavras que eu escrevo muito pequeno. Sempre me destaquei por isso. E eu sempre lembro daquela professora, e eu sempre agradeço, foi aquela professora. Então a gente precisa tomar cuidado com essa forma como hoje o ensino é apresentado, não é, Selma? Porque hoje veio uma forma de pensamento, porque tudo pode, porque não sei o quê, tirar a autoridade do professor, tirar a autoridade da escola, e não sei o quê, uma pegação danada entre os alunos, e tal, o aluno que determina o ritmo da sala de aula, e não sei o quê, e tal, tudo a liberdade de expressão, e não sei o quê, e nós chegamos ao mundo de hoje, onde você faz uma prova com o estudante, se ele não tiver livro para consultar uma prova de língua portuguesa, se for analisar cada palavra que ele escreve e descontar as palavras erradas escritas, as concordâncias, o aluno de 15 anos, se bobear, não tira a nota 3, de 0 a 10. Então nós chegamos nesse ponto e a gente precisa mudar isso aí, hein, Selma? Então, isso que você está falando é um problema da base, né? É um problema que vem lá da educação infantil, né? Da educação desde a pré-escola até o 5º ano, que é quando o professor ele alfabetiza basicamente a criança na língua materna e em matemática, né? Então, esse método que você citou agora é um método alfabético, né? Um método sintético, que é um método de soletração. Quando a criança ela aprende a reconhecer o sistema de escrita alfabético, né? Então, as letras em ordem alfabética, aprende a descobri-las, né? A criar palavras e frases. E o professor ele ensina, através de estratégias de soletração, o aluno a associar o nome da letra à representação visual e ao som. E isso acabou, ou então tem o método silábico também, né, que a criança aprende pela formação de sílabas, né? Então, assim, o que acontece é que esses métodos de alfabetização sintéticos, eles foram abolidos da escola. E por que eles foram abolidos? Por uma questão histórica, ideológica, né? Então, assim, sabe as antigas cartilhas? Uhum. Então, as cartilhas, muita gente pensa que era um simples livrinho bonitinho da escola. Não é. As cartilhas, elas eram métodos de alfabetização. E esses métodos de alfabetização, que são os mais antigos do mundo, o método fônico, por exemplo, ele data do século XVII, XVIII. Então, assim, são métodos que até hoje são usados nas melhores escolas do mundo, nos melhores sistemas de ensino do mundo, americano, na Inglaterra e todos os países aí que são bem desenvolvidos. E no Brasil, isso foi implementado por meio das cartilhas. Foi uma ideia muito inteligente na época, né? Na década de 50, 60, né? Então nós tínhamos a cartilha da Branca Alves, nós tínhamos a cartilha da Caminho Suave, onde as crianças aprendiam do zero o significado, o símbolo das palavras. Então, quando você aprende, como que elas aprendiam, né? Aprendiam pelo caderno de caligrafia. O caderno de caligrafia não é para deixar a letra bonita simplesmente, né? Porque o princípio do caderno de caligrafia é que você escreve para o outro, né? O outro precisa te entender, seja no trabalho, seja na escola. Mas, assim, não é só para deixar a letra bonita, mas é para que o nosso cérebro entenda a linguagem e crie sinapses. E você aprende como isso? Através da letra cursiva, por exemplo. Como que o aluno aprende a diferença entre letra minúscula e maiúscula? Treinando a repetição das letras e das palavras, né? Então, ele começa do mais simples para o mais complexo. Só que na década de 60, final de quase 60, Paulo Freire escreveu um livro, A Pedagogia do Oprimido, e ele passou a fazer uma pregação no mundo todo e no Brasil, e aí ele chega no Brasil mais ou menos no meio da década, no início da década de 80, quando ele volta do exílio,
e ele vai dar uma palestra aqui em umas universidades de São Paulo e fala assim que a cartilha é autoritária, que você deve banir as cartilhas das escolas porque elas não acompanham a questão socioeconômica, cultural dos alunos, e a aprendizagem ela tem que ser uma aprendizagem popular, né, daquilo que está ali à disposição dos professores e das crianças, porque essa educação é uma educação de elite. Olha o pensamento. Que loucura, Paulo Freire. Né? Então, a gente tem que educar as pessoas para elas alcançarem o melhor na vida. Então, a criança pelos seus méritos. pobre... Exato, mas assim, olha o pensamento dele. A criança pobre, ela tem que ter direito à educação de elite, e não o contrário. E não você empobrecer essa educação. Piorar a educação do rico para ficar igual do pobre, não. Então, as pessoas até pensam que ele criou algum método de alfabetização, isso pode ser um outro assunto para outro dia. Ele não criou método nenhum, em primeiro lugar. Né? Ele criou uma abordagem pedagógica, ideológica, onde ele diz que o aluno tem que ter a liberdade de aprender e de ensinar, por isso que isso está lá na nossa LDB, virou lei isso. E essa liberdade de aprender e de ensinar, o professor ensina como ele quer, do jeito que ele quer, não tem uma metodologia. E a educação ela tem que ser sistemática, gradual, lógica e contínua, porque é assim que o cérebro aprende, isso é neurociência. Concordo, é isso mesmo. Então, Paulo Freire ele faz isso, o que acontece? Ele faz essa palestra na universidade. O governo, já a começar pelo Fernando Henrique, ele acaba com a formação do magistério na escola normal. E aí manda todo mundo para a faculdade de pedagogia, que eu não tenho nada contra quem estuda pedagogia e pedagogos, pelo amor de Deus. Só que aí esses professores deixam de ser formados em belas artes, ciências da natureza, língua portuguesa e matemática, que é a gramática, no antigo magistério. E quais são as ferramentas, eu gostaria que você me respondesse, Ricardo Leite, que um professor precisa para alfabetizar a criança em sala de aula? O básico, gramática. Gramática é a maior ferramenta do professor de educação básica. E o cara hoje não tem o magistério para aprender isso. É verdade. E hoje a criança ele fala, aprende pela experiência. Assim, a criança aprende por estímulo. Estamos a Deus dará. Aprende por estímulo. É verdade. Tanto que se você entrar hoje no site da Prefeitura de Santo André, o que eles fizeram? Eles suspenderam as aulas, mas eles colocaram ali no site atividades. Você não consegue abrir pelo celular, já vou avisar aqui o prefeito, eu tentei, fiz o teste, então o pai que é simples, só tem o celular, não consegue abrir os vídeos, você só consegue abrir no computador. E ali eles trabalham muito coordenação motora grossa, sabe? Então, aulas práticas, né, com as crianças, que elas precisam fortalecer a musculatura na primeira infância e tudo mais. Mas se trabalha muito pouco a escrita, por exemplo, a coordenação motora fina, que é esse caderno de caligrafia, não trabalha a soletração, que é essa repetição de palavras, né? Selma, eu puxa vida, conversar com você é uma aula praticamente, você é uma pessoa que tem um conhecimento, espero voltar a conversar mais vezes com você, eu sou refém do tempo aqui, mas assim, eu fiquei muito feliz de conversar com você, de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, a gente volta a manter outros contatos, espero que a gente possa bater mais papo a respeito da educação e alertar os pais a respeito da preocupação dessa volta às aulas, como você disse. Eu acho que não há, concordo com você, que não há um preparo nesse momento. O governo do estado, principalmente, perdeu muito tempo, deveria ter aproveitado para treinar os professores já para essa questão online, aproveitar esse tempo todo aí, dar uma atividade a mais para os professores. Providenciar o tablet. Exatamente, e dar condições, né? Dar condições para o professor e tudo mais. E a gente volta a conversar mais vezes. Muito obrigado pelo bate-papo, tá bom, Selma? Eu que agradeço, um bom dia para todos. Olha aí, a Selma Palenzuela, ela é especialista em educação, é uma pessoa que se preocupa muito com educação e dá uma série de palestras, tem artigos escritos e é algo espetacular, vale a pena, viu, gente? A gente conheceu um pouquinho mais do trabalho da Selma. E é uma pessoa que eu tenho conversado bastante com ela sobre a educação e o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a educação pública. E como disse a Selma, não é piorar a particular, que é o que está acontecendo hoje. Eles estão piorando a particular. Tem escola particular que você vai que é uma porcaria. Você paga, seu filho não entende de nada. Então eles implantaram alguns métodos que eles pioraram a particular para todo mundo achar que a pública está a mesma coisa. Mas não é que eles melhoraram a pública, eles pioraram a particular. É uma loucura. Precisa mudar isso aí. Já a gente volta. Bom dia, ABC, com Ricardo Leite.
Inverno com tempo.